Olá, seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Hoje vamos estudar um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, João 3,16, conforme o texto que agora está destacado. Muitas pessoas sabem recitar esse versículo de memória, mas poucos compreendem toda a profundidade que ele contém. E neste único versículo encontramos o amor de Deus, a obra de Cristo, a resposta humana da fé e a promessa da vida eterna. Inicia o versículo dizendo: Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor que inicia a salvação. A salvação começa em Deus e não no homem. O verbo amou demonstra uma ação deliberada e graciosa de Deus. Já a palavra mundo, vou destacar aqui no texto grego, cosmon, vem de cosmos, que aqui não fala da natureza ou do planeta, mas da humanidade caída e rebelde contra Deus. O surpreendente não é Deus amar pessoas boas. O surpreendente é Deus amar pecadores. E Paulo vai afirmar em Romanos capítulo 5, versículo 8, o seguinte: Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A aplicação que nós temos logo de início em relação a este texto apresentado é que a nossa salvação não nasceu de nosso mérito, mas do amor gracioso de Deus. Vamos para a parte seguinte que diz que deu o seu Filho unigênito. Vamos deixar aqui então destacado porque o amor de Deus não ficou apenas em palavras, ele foi demonstrado através de uma entrega. E a expressão deu aponta para a encarnação e especialmente para a cruz. Ou seja, Deus entregou aquilo que tinha de mais precioso. A expressão filho unigênito não significa que Jesus foi criado, significa que ele é o filho único em sua natureza e relacionamento com o Pai. O que o evangelista João está aqui enfatizando é a singularidade de Cristo. Não existe outro Salvador, não existe outro caminho para Deus. De modo que nós aprendemos que a cruz revela o valor que Deus atribui à obra da redenção. Já nesta expressão, para que todo aquele que nele crê, conforme destaque, mostra claramente que a salvação é oferecida a todos, mas é recebida mediante a fé. Observe que Jesus não diz todo aquele que trabalha, todo aquele que merece, todo aquele que conquista. Ele diz todo aquele que crê. Crer no Evangelho de João significa confiar, depender e entregar completamente a Cristo. Aí a gente aprende que a fé bíblica não é apenas acreditar que Jesus existiu, é confiar nele como Senhor e Salvador. Aí a gente entra para aquela questão. A pergunta não é apenas se você conhece Jesus, você já ouviu falar dele. A pergunta é: você realmente confia nele? Porque nós temos na sequência, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus está apresentando aqui dois destinos. O primeiro fala sobre perecer. Não pereça, isto é, não vir a perecer. E quando a gente trabalha essa questão, a palavra indica justamente condenação. É condenação, mas também separação eterna de Deus. Mas não fica por aí. Como eu disse, menciona dois destinos. E o outro destino é justamente a vida eterna. A vida eterna não é apenas viver para sempre. A vida eterna é possuir uma nova qualidade de vida em comunhão com Deus. A vida eterna começa agora e alcança a sua plenitude na eternidade. De modo que a gente aprende sim que o Evangelho não trata apenas de melhorar a vida presente, não é um mero aperfeiçoamento. Trata-se de salvar pessoas para a eternidade. Por isso, toda pessoa precisa decidir o que fará com Cristo, porque essa decisão possui consequências eternas. Que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida. Lembre-se que João 3,16 resume toda a mensagem do Evangelho.
Deus é o autor da salvação, o amor é a motivação da salvação, Cristo é o meio da salvação, a fé é a resposta à salvação, a vida eterna é o resultado da salvação. E alguém já disse que João 3,16 é o evangelho inteiro em miniatura. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, este versículo é um convite para crer nele hoje. E para nós que já somos cristãos, este texto nos lembra diariamente da imensidão do amor de Deus. Deixe nos comentários qual a expressão de João 3,16 mais impacta você. Quando diz Deus amou, deu o seu filho ou vida eterna?